Olá, pessoal, boa tarde. Começando uma maratona de jogos hoje, nós teremos 5 jogos, quatro pela categoria C e um que é o próximo, fora esse, o próximo, que é o Maurício Chagas, que vai jogar as quartas de final da divisão 3 da Liga Mundial, do torneio oficial do Eleva. Então, como vocês estão vendo ali, os nossos atletas de agora, o Junior Horn e o Andy Bastos já estão ali batendo uma bola, já estão aquecendo, tá? A gente vai entrar ali e falar com eles um pouquinho, só para autorizar o jogo. E vamos que vamos, vamos começar um pouquinho antes, né? Por que não? Eles já estavam lá na sala, vamos começar uns minutinhos antes. Jogo de dois caneteiros de novo, né? Os dois bons, agressivos, né? Atacam bem. Eu acho que vai ser um jogo muitíssimo interessante aí pra gente. Boa tarde de novo para vocês dois caneteiros. Podem começar o jogo a hora que vocês quiserem, tá? Já estamos ao vivo. Fiquem à vontade aí para começar a hora que vocês quiserem. É uma melhor de 5. Bom jogo para vocês aí, divirtam-se. Bom jogo, deixa só eu tirar o áudio aqui, peraí. Muito bom, vamos lá, vamos começar. Pessoal que está no chat aí, dá para me ouvir bem? Tá tudo tranquilo o áudio? Acabamos de começar o jogo, deixa eu tirar essa minha cara feia daqui. E vamos com tudo. Mais um duelo de caneteiros nessa categoria C do nosso rachão. O Júnior está na parte alta ali, na parte direita do vídeo. E o Andy Bastos aqui do lado de baixo, lado esquerdo. O Júnior começando um pouquinho melhor, conseguindo colocar mais bola na mesa. Os dois ainda dá para perceber que os dois estão ainda se estudando. Como é uma melhor de 5 jogos, né? Pelo menos 3 jogos inteiros serão jogados numa melhor de 3 sets, né? Então é normal, às vezes no primeiro jogo e até uma parte do segundo, os dois estarem meio que entendendo ainda o que eles vão precisar fazer para ganhar. Mas a vantagem toda do Júnior nesse primeiro set fechou aí o primeiro set 11-3 com uma certa margem na pontuação ali, confortável. E deu para perceber já que os saques mais pesados por baixo do Júnior estão funcionando bem. Vamos ver se o Andy consegue se adaptar. Ataque forte de forehand agora do Anderson na paralela, muito bom. Os dois caneteiros é o que a gente espera, né? Ataques bons de forehand, movimentação de perna, como o Andy fez agora, né? Fazendo um pivô ali para atacar de forehand ali no lado do backhand dele. E parece que o Andy deu uma acordada, né? Já voltou num outro ritmo agora para o começo desse segundo set. O pessoal do chat aí tá torcendo para quem? Eu tô torcendo para um jogo longo e bonito. Tanto faz quem ganhe. Eu quero é jogo bonito, eu quero a gente suando. Aquela guerra no final do set que dá aquela adrenalina na gente que tá assistindo também, né? Já virou o set o Júnior, né? O Andy começou melhor. Nossa, conseguiu fazer uma batida difícil agora. O Júnior acelerou de backhand ali. E no reflexo a gente conseguiu dar um tapa na bola do outro lado. Esse saque pesado que tem funcionado bem para o Andy desde o começo do primeiro set.
Perdão, tem que funcionar pro Júnior, né? O Andy que tá aqui do lado esquerdo. O Andy, ele tem me parece que ele tá usando uma estratégia de saques curtos até, a maioria das vezes, como esse agora, mas não com muito efeito por baixo. É um saque um pouquinho mais morto, um pouquinho mais lateral, para chamar para uma bola, para um jogo mais corrido, né? E no finalzinho, mais uma vez com o saque, o Júnior Bom, show de bola. consegue ganhar o segundo set, abrindo um jogo a Faz zero. parte. Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor, né? Relaxa. Os jogadores dando um tempinho ali no Só um minuto. intervalo de um jogo para o outro. Não tem regra, tá? É, no tênis de mesa convencional você tem tempo, né? Você teria 1 minuto para no intervalo entre os sets. Aqui não tem muito isso, na verdade. Existe um contador no jogo, mas que a maioria dos jogadores deixa desligado, que ele funciona, na verdade, durante o set, que aparece uma contagem regressiva ali, mas você pode desligar isso para dar mais tempo para o seu oponente ali para se preparar para o jogo e tal. Normalmente os jogadores deixam isso desligado, mas não tem muita regra. É claro que existe um bom senso, né? Você não vai ficar 5 minutos entre um jogo e outro, ou entre um set e outro. Que bloqueio bonito do Andy agora, hein? Lá na diagonal, mais um, quase passou pertinho. O Júnior começando um pouco mais agressivo. Ah, o Andy indo pra cima agora. É isso, né? O básico do tênis de mesa ali de saque e recepção. Se alguém tá com dificuldade para recepcionar, já começa a ficar mais fácil a vida de quem tá sacando, né? Ou ganhando pontos de graça, né, direto por erro de recepção, ou recebendo uma bola um pouco mais fácil para atacar. E jogo entre dois caneteiros é isso, né? Olha, outra coisa que eu percebo que o Andy está com uma dificuldade, quando o Júnior faz o ataque com mais efeito, às vezes é um ataque mais lento, até mais curto, a bola cai mais curta na mesa do Andy, mas é uma bola que gira muito, né? E já funcionou bem aí algumas vezes, no jogo passado e nesse set também. Boa variação agora do Andy com um saque mais pesado por baixo. 4 set points para o Júnior. Primeiro salvo pelo Andy com um bom ataque de direita. Um saque muito curto. E ele fecha o primeiro set do segundo jogo. Importante para o Andy agora conseguir ser mais agressivo, fugir um pouco mais do forehand do Júnior, né? Muito boa qualidade técnica dos dois jogadores, né? Com os fundamentos bons. Olha que ataque bonito agora do Andy. Bom controle no bloqueio também. Acho que esse é um caminho para o Andy, né? Controlar um pouco o jogo do meio para a esquerda ali na diagonal do backhand dos dois, né? Esperando uma oportunidade de repente para atacar ele de forehand. Só que o Júnior é esperto, você viu? O Andy colocou a bola mais curta ali, o Júnior conseguiu acelerar, mesmo usando o backhand, ele conseguiu acelerar rápido na paralela e acabou pegando o Andy ali despreparado. Bom momento do Andy agora no jogo, né? Abrindo uma vantagem de 4 pontos, 9-5. 10-5, tem 5 set points agora o Andy para ganhar o seu primeiro set do jogo. O Júnior erra o saque e o Andy já faz 1-1 igual esse segundo jogo e já começaram o terceiro set.
Importantíssimo pro Andy ganhar esse set agora para igualar a partida em um jogo para cada lado, porque depois jogar já perdendo, saindo perdendo de 2 jogos a 0 é difícil, né? Fazer uma virada de 3-2 não é coisa fácil, não. E o Andy mostrando ali uma qualidade, fez uma abertura ali, uns 2 pontos atrás, com as costas da raquete, né? Entrou certinho no tempo da bola, conseguiu fazer um bom ataque na diagonal. E essa é a reta final desse segundo jogo. Agora é a hora de usar o que você tem de melhor. No caso dos dois, é se movimentar e fazer bons ataques de forehand sempre que possível, né? Que variação bonita de saque agora. Parecia que estava bem pesado, estava mais morto, né? Onde jogou para fora. Bom ataque, excelente bloqueio. Falhou na finalização, uma bola relativamente fácil, um pouco mais alta ali. Ele tentou finalizar com as costas. Que momento ruim para Hasaki agora, 8-8, né? Agora é hora de usar o forehand dos dois lados, 9-9. O Andy tem a vantagem por estar sacando, né? E agora tem o primeiro match point. Tentou fazer o ataque ali no meio da mesa e acabou falhando. E agora match point para o Júnior, 11-10. E erra o saque, que dó. Momento ruim para o saque, 12-10. Então agora o Júnior abre 2 jogos a 0. Para o Andy agora é ganhar ou ganhar. Se o Júnior ganhar o próximo jogo, acaba o encontro entre eles 3-0. E esse jogo podia ter ido para qualquer lado, né? Equilibradíssimo o placar. Esse é o nosso rachão categoria C. Olha o nível que esses caras estão jogando na categoria C. Ontem a gente acompanhou alguns jogos da categoria B também, com excelentes jogos, excelentes trocas de bola. Jogadores jogando em estilos diferentes, também alguns caneteiros. E hoje a gente vai ter uma série de jogos da categoria C. Esse é o primeiro. Depois a gente tem o Maurício, que não é do nosso rachão, né? Mas ele está jogando a terceira divisão da etapa mundial, do torneio oficial do Eleven. Está nas quartas de final contra um americano. A gente vai assistir esse jogo hoje às 4 da tarde, aqui horário do Brasil. E depois a gente tem uma sequência de 3 jogos da C, os 3 jogos com o Jorge. O Jorge teve a proeza de conseguir marcar 3 jogos na sequência, um às 5, um às 6 e um às 6:30. Vamos ver se ele vai ter perna para chegar até o final, né? Ontem a gente viu o próprio Junior Horn fazendo 2 jogos seguidos e o Stakeholder também, né? Se não me engano, fazendo 2 jogos seguidos. E os dois chegaram à conclusão que eles se arrependeram de ter marcado 2 jogos assim tão próximos, porque chegou no final, estavam cansados. Vamos lá, começando aqui o terceiro jogo entre eles. Se o Júnior ganhar esse jogo, acaba o encontro 3-0. Então o Andy agora tem que ir para cima, evitar erros mais bobos, né, mais simples, tipo erro de saque, esse tipo de coisa que acabou acontecendo nos 2 primeiros jogos. Excelente troca de bola entre os dois. E o Júnior já está marcando esse ataque do Andy na diagonal de forehand, né? Funcionou muito bem nos outros 2 jogos. Agora, o primeiro ataque do Júnior ali na diagonal do forehand, o Andy já marcou com um bloqueio bom. E é isso, os jogadores vão, como eles estão jogando, né? Já é o terceiro jogo seguido aqui entre eles. Ele já começa a se conhecer melhor, já começa a saber mais ou menos o que um faz, já não tem tanta surpresa, né? Tanto na questão de saque e recepção, quanto na questão do padrão de ataque dos dois jogadores, de ataque e defesa, né? Que bola bonita, agora difícil do Júnior, né? Empurrando rápido a recepção. E agora colocando uma diagonal curta ali no forehand do Andy. Deu sorte agora o Júnior, a bola pegou na rede, subiu, ficou fácil para ele. Essa bola aí, aqui, gira bem, ó, você vê, ali no contador, ali do lado direito, debaixo do vídeo, tem o contador de espinha, coluna do meio, passou de 100 giros por segundo essa bola, né? Então ele consegue realmente girar muito forte alguns ataques. E aí, mesmo que a bola seja lenta,
É um ataque perigoso, né? Se você erra o tempo da bola ali e não consegue fechar o ângulo suficiente, é difícil de bloquear. Excelente variação de jogo de mesa agora do End, jogando a bola mais funda lá na diagonal do forehand, pegando o Júnior distraído ali. E agora uma excelente batida de backhand, aquele backhand tradicional do caneteiro japonês, né? Batendo do lado do corpo com a borracha da frente. É uma bola dificílima, uma mecânica dificílima de fazer, né? O Andy precisa desses dois sets agora para se manter vivo na partida, né? Precisa de qualquer jeito ganhar esse e o próximo set para forçar um quarto jogo, pelo menos, né? Saque lateral, subiu a bola, ele não aproveitou. Excelente rally, falhou na finalização ali, o Andy por pouco. Faltou fechar um pouquinho o ângulo da raquete. E ainda fico com a impressão que esse jogo de bola mais pesado, de bola por baixo mais pesado, tem favorecido o Júnior. Ó, saque bem pesado. Você vê que ele fez o primeiro saque lateral mais para cima e o segundo bem para baixo. Uma variação muito boa. Especialidade do meu amigo Toshimi, lá de Joinville. Caneteiro dos melhores que o Brasil já teve. Eu ainda trago o Toshimi para jogar aqui no virtual com a gente. E o Júnior fecha 3-0. Valeu. Valeu. Excelente jogo, pessoal. Muito forte. Aquele segundo jogo podia ter ido para qualquer um, né? Super É, equilibrado. O Júnior acabou fechando ali. Eu gostaria de assistir mais jogos entre vocês dois, para ser bem sincero, porque 3-0 parece que não condiz com a realidade da dificuldade do jogo, né? Foi um jogo muito apertado, decidido ali no detalhe. eu, Muito bom, eu me muito bom. senti muito nervoso. Tipo, o nervosismo também atrapalha um pouco aqui. Mas Primeiro essa, jogo do campeonato? O jogo inteiro. mas essa é a graça de jogar campeonato, né? Eu sempre Não, falo isso para os é meus isso mesmo. alunos. É importante jogar campeonato para você se testar numa situação de estresse mesmo, né? Numa situação onde o Verdade. seu emocional tem que ser controlado. É ali que os erros aparecem com mais evidência, né? Para a gente poder corrigir É, depois para os próximos treinos. Então, esse nervosismo, essa tensão, isso faz parte do campeonato, né? Essa é a graça da coisa, você evoluir não só tecnicamente, mas também nesse controle emocional, né? Isso é muito importante. verdade. É. Mas estão Com tão de certeza. parabéns. Como é que tá hoje? Deixa eu Obrigado. pegar minha agenda. Se eu não me engano, tem mais jogo de vocês hoje? Eu jogo, acho que às 9, se eu não me engano. Eu tenho um jogo às 6h30. Tem jogo 6:30 contra o Jorge, né? Não, Júnior, você tem um jogo Isso. às 18 horas com o Jorge também. 18 com o Jorge. Você Eu tá, não, acho que não marquei aqui, mas eu confirmo. Eu você tá confirmo com ele. ciente Eu disso? posso Porque jogar, né? tava lá na planilha de jogos para transmitir, hoje às 18 com o Jorge. Tranquilo. Eu devo ter É, marcado aqui, só esqueci. então é isso. Jorge 18 com o Júnior e o Jorge também às 18h30 com o Andy, né? Então é isso. E esse jogo Certo. das Uhum. 21, Júnior, que você tem, dependendo, talvez eu até consiga transmitir. Vamos trocar mensagem depois, logo mais, porque eu Aham. tenho uma aula até às 8h30, talvez eu consiga transmitir às 9. Tá? Eu te confirmo depois, Ah, vamos conversando lá, tá bom? tranquilo. Queridos, Valeu, valeu, bom Nilson. início de Valeu, Vlad. tarde. Até mais. Valeu. E a gente se vê daqui a pouco, né? Certo. Nós três. Nos vemos daqui a pouco em outros jogos. Valeu. Abraço. Até. Valeu. Um abraço. Eita! Jogaço de caneteiros de novo. 3-0 ali pro Júnior, mas um jogo puxado, difícil. Podia ter sido pelo menos um 3-1 ali, aquele segundo jogo. O Andy teve chance de ganhar e não conseguiu aproveitar ali nos momentos mais importantes ali. Então a gente se vê de novo agora às 4 da tarde. Tem o jogo que não é do Rachão, é o jogo do Maurício, né? Pela divisão 3 da etapa mundial. Vai jogar contra um americano com o Indoor Dragon dos Estados Unidos. Vamos torcer lá para o nosso brasileiro para ver se ele consegue uma vaga na semifinal da terceira divisão desse mês.